que foi essa passagem no CQC? Porque foi um programa que muita gente hoje em dia culpa por certos... Do Bolsonaro? Que deu Um pouco antes de palco mim pro daí. Bolsonaro. Eu entrei e fiquei 1 ano e meio, né? Na minha gestão, entre aspas, não rolou tanto, né? A gente fez uma coisa ou outra, mas não tanto já. Era mais antes, até porque tive eleição antes, quando eu tava lá não teve eleição. Mas como é que foi pra você a experiência de trabalhar num programa que... Cara, era foi muito diferente doido. de tudo que eu já vi, assim. Era né? muito doido e era muito legal. E primeiro porque tinha que improvisar muito. Porque assim, abria o programa, abria em mim. Eu falava, e aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite. E eu dava um resumo do que ia acontecer. Certo. Eu decorava, porque eu não tinha onde ler. Então eu decorava o que ia ser, quais são os destaques. Aí tinha no TP só uns pontos. Então eu falava. Na verdade, o contrário, perdão. Falava, eu lia pelo TP o que ia ter no programa. A gente vai ter não sei quem com não sei o que lá, não sei quem com não sei o que lá, não sei quem, não sei o que lá, tal. E daí eu dava a minha opinião sobre a semana. Que era uma coisa minha. E aí era muito interessante. Porque você tentava resumir a sua sensação, a sua leitura do que estava acontecendo, para provocar as pessoas a participarem. Então era um baita exercício de repente dar opinião sem personagem, né? Que era o meu caminho na rádio também, foi o meu caminho na ESPN. Você vê que tudo isso aí é se livrar dos personagens para poder dar opinião sem proteção, né? E foi muito, muito legal. Era também ter muito parceiro junto. Era corajoso aquilo. Se expor, falar dos políticos. Imagina hoje. Provocar, fazer graça. Enfim, foi bem bom. E tinha bons parceiros também, o Rafa e o Marco na mesa, outra galera boa fazendo a reportagem. Muitas dessas pessoas continuam aí fazendo coisas interessantes. Foi ótimo. Substituiu o Taz, né? Exatamente. A única coisa que eu acho que foi injusta comigo no começo foi de algumas pessoas falarem que eu tava querendo imitá-lo. Isso nunca nem passou pela minha cabeça, nem foi pedido pra mim. Algumas pessoas falavam isso. Outras não, mas acho que é porque estavam muito acostumados com um cara que fazia muito bem aquilo até então, né? A minha intenção ali era provocar, entrar no que a gente chama de olho do furacão, né? Então, entrar no coração da notícia, provocar as pessoas. E na tua gestão lá, você lembra de alguma reportagem que te marcou, assim? Ou seja... A Vale, a história da Vale, o rompimento da barragem foi uma coisa muito importante que a gente fez, foi muito forte. Foi o Juliano Dipp até, que continua. Juliano Dipp foi meu professor na faculdade, também. nosso professor na faculdade. Um beijo pra ele. O Juliano trabalhou comigo na CBN, foi uma das minhas indicações lá pro programa. Bom cara aqui pra trazer. Nossa, cara, uma indicação nesse programa. E quando acabou o programa, uma das poucas, não sei se foi, nem era pra dizer isso, mas também não tem nada de ruim. Quando acabou o programa, me disseram que ia acabar antes do que foi público. Eu falei, só queria pedir uma coisa pra vocês, mantenham o Juliano. Transfere ele pra outra. Não, ele não é do CQC, ele é um jornalista. Bota ele, fala pro jornalismo pegar esse garoto e tal. E foi isso, né? Ele tá no Jornal da Foi Bahia. isso, assim. Por exemplo, um cara... O programa revelava muitos talentos, dava muita voz pra muita gente legal. Sabe o que é legal, cara, ouvir isso? Porque, às vezes, né, a gente... Por exemplo, e no meu caso, às vezes você faz a faculdade... Às vezes a faculdade é mais do que um lugar que você vai aprender. Eu, por exemplo, os principais frutos que eu tirei da faculdade foi conhecer as pessoas que hoje são as pessoas que trabalham comigo, fazer esse networking e tal. Não que eu não tenha aprendido, que eu aprendi muito. Mas às vezes, mais do que conhecer pessoas e mais do que o aprendizado que você tem, às vezes você precisa de um incentivo, assim, pra você acreditar em você. Porque às vezes, cara... tá difícil, todo mundo, a galera que estuda sabe, é trabalho junto com o estudo, é falta de sono e falta de grana e aquela coisa parece que não vai acabar nunca. 4 anos que parece que é um negócio que não passa, né? E dado o momento, com o Juliano, eu lembro que a gente teve que fazer, ele me dava aula de... Era radiojornalismo, né? E a gente teve que fazer um trabalho que era um documentário de rádio, assim. Tinha que fazer um documentário para apresentar lá, era o trabalho final. E aí a gente fez e tal, eu fiz o meu. E aí, puta, ele ouviu, ele falou, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente.
você não comete erros que eu costumo ouvir muito. Você tem, se você focar, se você fizer isso, aquilo lá, aquilo outro, você vai conseguir ir pra frente aí. Acredita em você e tal. E aquilo, naquele dia, pra mim, foi muito importante, assim. Ele, obviamente, dificilmente deve dar aula pra milhões de caras, mas né, não vai se lembrar. Mas eu me lembrei, guardei muito isso dentro de mim. E aí você vê, o que a gente faz pelo outro, um incentivo que a gente dá, a gente recebe amanhã. No caso teu, e depois a carreira dele seguiu, hoje ele tá aí brilhando, né, cara? É um cara Nossa. que a gente admira demais e tal. Comigo foi a E mesma é mais coisa, ou menos- cara. Eu fiz um documentário dos 15 anos no estádio 97. Eu produzi, entrevistei a maioria dos caras lá. Fiz uma locução e foi através dele que eu tive o timing de, pô, mano, eu quero trabalhar com a minha voz, assim, quero trabalhar na rádio, sabe? Que aí eu depois trabalhei, enfim. E hoje tô aqui no Futeboteco, mas foi o incentivo dele, velho. Ele falou, cara, você tem o time do rádio, velho. Vai pro rádio, você tem que ir pro rádio. Que ele foi repórter de campo, trabalhou futebol e tal. Trabalhou na CBN também. Mano, muito foda, velho. Ele é um cara muito foda, velho. Muito foda mesmo.